Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo. Eu quero começar esse vídeo indo logo para o que nós iremos falar, né? Porque hoje temos assim bastante tópicos e eu quero atingir todos esses tópicos que são muito interessantes. Deus tem falado comigo de uma maneira muito poderosa, então eu já vou logo lendo, né, o comecinho a abertura disso que nós iremos trocar ideia para estar instruindo os irmãos para se prepararem. Preste bem atenção nessa palavra, se prepare. Por quê? Agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do 1, tá? Como o rumor de que esse dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm visões e recebem mensagens especiais de Deus sobre isso, ou de cartas que se dizem terem lidos, mandados por mim, não creiam. Isso Paulo está dizendo, tá? Não se deixem levar, nem tampouco se enganar. No obstante, o que eles digam, porque aquele dia, preste muita atenção, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Tá? Isso é muito importante, porque tem pessoas que falam assim, não, Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado no mundo todo. A Bíblia dizer isso, tá? Só que as pessoas esquecem do milênio. Tá? Do milênio, existe a questão do milênio, onde Jesus vai reinar aqui nessa terra, tá? Depois da tribulação e grande tribulação, e vai estabelecer o reino davídico aqui na terra. Tá? Porque se o milênio não for aqui na terra, a palavra de Deus ela não se cumpre. Quem quiser uma referência a respeito desse milênio é só em Isaías 65, o próprio Apocalipse 19. Se no céu não vai ter dor, nem morte, nem perseguição, nem divórcio, nem nada que seja contra a rebelião contra Deus, por que as folhas da árvore da vida servem para curar as nações? Qual o sentido dessas folhas da árvore da vida se lá não vai ter nada disso? Então o milênio vai ser aqui na terra, tá? Porque Deus ele tem que sarar o seu povo e nós vamos descer, nós não vamos reinar lá no céu, tá? Nós vamos ser reis e sacerdotes aqui nessa terra. Lá no céu é um único reinado, que é o do Senhor Jesus. É lógico que aqui na terra nós seremos um com Jesus e é como se Jesus estivesse reinando o mundo todo através de uma igreja, através de um povo que tenha unidade espiritual com ele, tá? Então eu quero que vocês entendam bem, por quê? Porque aqui, esse 2 Tessalonicenses 2, a partir do versos 3, ele diz claramente, não se deixem levar nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia, ou seja, o dia da vinda do Senhor, né, não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Essas são as condições que a vinda do Senhor vai acontecer. Primeiro, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Essa é uma, e depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno, e ele se oporá a qualquer um Deus que houver, Deus com D minúsculo, né? E derrubará qualquer outro objeto de culto ou adoração. Ele irá se assentar no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Vocês não se lembram do que eu lhe falei a respeito do que estava ali? E vocês não sabem que aqui ele vai dando algumas orientações de coisas que já foram passados para a igreja, entendeu? Que a igreja não pode perder essas orientações, porque senão vai ser enganado, porque o próprio, acho que foi Cristo que disse, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam, nem os escolhidos se salvariam. Graças a Deus eles foram abreviados, né? E fala assim, se, entendeu? Então existe uma condição, a igreja verdadeira, que está ligada em Deus, que está esperando Deus, que está ansiando Deus, a volta de Jesus, ela não será enganada, tá? Então existe várias religiões, vários povos, mas vai ser um remanescente muito, mas muito pouco. Para vocês terem uma ideia, na época de Noé, existiam mais de 4 milhões de pessoas, e mesmo assim, só Noé e mais 7 pessoas foram salvas. Tá? Eu sempre dou esse exemplo para que vocês não tenham nenhuma ilusão
que todo mundo vai subir, que o céu vai ser um lugar de concerto, né? Que basta você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Isso é um engano. A salvação ela é uma construção. Se você não viver uma vida de santidade, justiça, uma vida de correção, uma vida de você, o que você fez errado ontem não fazer hoje, você não vai subir. Até porque eu sempre também dou esse versículo de referência que diz lá em Hebreus 12, 14, viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Tá? Então não se engane, não se deixe enganar, que existe condições sim, e existem os sinais de quando Jesus vai voltar. O primeiro, efetivamente, né, a grande apostasia que virá. O que é apostasia? É quando as pessoas pegam a verdade absoluta de Deus, porque a Bíblia ela se explica pela Bíblia, não precisa novamente, estou falando de Bíblia, não precisa nenhum profeta, nenhuma profeta, sabe? Ninguém te ensinar, porque a Bíblia fala assim, naqueles dias ninguém precisará de alguém que vos ensine, tá? Em Jeremias e em Hebreus. O próprio Senhor nos ensinará através do seu Santo Espírito para que nós possamos alcançar a comunhão com Deus. E como que isso acontece? É uma vida de oração e uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra de Deus. Eu não deixo de ler a palavra de Deus nem um dia. Se eu deixar, eu não me lembro, porque todos os dias eu faço o devocional e compartilho com muitos aqui, né? Então, assim, a característica do povo de Deus, de uma igreja escolhida, é a busca pela santidade e a perfeição de Deus. Que as duas coisas elas são possíveis. A Bíblia fala, sede santos, é um mandamento. As pessoas pensam que o mandamento só é os 10 mandamentos lá. Não. A Bíblia tem vários mandamentos. E entre eles, esse é um deles, né? Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. O próprio Jesus dizendo isso. Tá? E a outra é sede perfeito, porque o vosso Pai dos céus também é perfeito. Então são duas coisas que nos é comandado, que nos é dado uma direção, e nós não podemos abandonar isso, porque são condições de nós subirmos juntamente na morada do céu, que é o nosso lugar. Nosso lugar não é aqui nessa terra. Essa terra é um vale de decisões. Tudo que você plantar aqui, você vai colher na eternidade. Ou você, existe algumas consequências que nós vamos ter aqui nessa terra mesmo, né? Mas o fruto do nosso penoso trabalho, das nossas dificuldades, das nossas perdas, das perseguições, dos abandonos, sendo nós que estivermos certos e vivermos uma vida correta, o fruto disso ele vai ser alcançado na eternidade com Deus. É a chave para nós entrarmos nos céus, é isso. É uma vida de santidade, justiça e você cuidar dos seus irmãos. Quando eu falo irmãos, são pessoas que têm necessidade. Que é incoerente você ver um irmão passando necessidade e você não ajuda ele, sabe? Não compra uma comida para ele, não vai lá paga suas contas, entendeu? Ajudar, não é você bancar, não, é ajudar. A ajuda ela tem um tempo determinado, porque tem irmãos aí folgado também, que não querem trabalhar e acha que as pessoas, ou a igreja, ou os pais, né? Ou os filhos têm a obrigação, né? Os filhos, sim, os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais, sim. Isso é uma obrigação. Se você não cuida do seu pai, que nem a Bíblia, as pessoas, né, elas têm uma maneira muito errada de entender um dos 10 mandamentos, né? Quando fala assim, honra teu pai e tua mãe, pensa que é só, não, sim, senhor, pai. Sim, senhor, mãe, não, eu obedeço. Não, honrar é você cuidar, é você se, sabe, todo mês ir lá, se tiver falta de mistura ou comida, você comprar, pagar as contas dos seus pais, sabe? Isso é o cuidado. Se você não faz isso, você não tem honrado, não. E você, porque hoje tem vários filhos, né, da vez de cuidar dos pais, né, tira o que os pais têm, né, vai lá e tira, né, hoje eu vejo mais isso do que a outra forma, né, mas assim, eu não quero perder o que nós estamos explicando, né, vamos voltar lá para que vocês possam entender, né, vocês sabem que o que está impedindo do filho da perdição, porque assim, são duas condições que o filho da perdição, que o anticristo, que o Deus dessa terra, que o mundo infelizmente está esperando, é exatamente o anticristo. Ó, lá no versículo 6. E vocês sabem quem o está impedindo, que é a igreja que já está aqui. Pois ele só pode vir quando tiver chegando a sua hora. Quando a obra que este homem da rebelião do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, ou seja, o sistema dele
já está em andamento. Porém, ele mesmo não virá enquanto aquele dia, enquanto aquele que está retendo não se afastar do caminho. E então aparecerá esse iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca e o destruirá conforme a sua presença quando voltar. É muito interessante, a gente tem que saber separar duas coisas aqui muito importantes. Quem está impedindo desse iníquo se revelar é a igreja, tá? Entenda bem. Para o anticristo se revelar na Terra, vai acontecer duas coisas. Tá? Duas coisas são primordiais e essenciais e centrais. Tá? A primeira, a igreja que tem o Espírito Santo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela tem que ser tirada da terra. Tá? Essa é uma condição que o anticristo ele vai se revelar quando a igreja for arrebatada e vocês verem um homem que fale de paz, que vai estabelecer a paz no Oriente Médio, na Rússia e Ucrânia, no Afeganistão, na China, sabe? Quando esse homem realmente fazer com que as pessoas assinem um acordo de paz, eu estou dando todas as dicas, porque quem acompanha o Geopolítica sabe de quem eu estou falando. E para quem não sabe, eu falo abertamente. Na minha opinião, eu estudei para isso, vi as profecias, gosto muito de geopolítica, tá? Tem muitos canais bons demais que eu acompanho. E o que está acontecendo no Oriente Médio é algo impressionante, como se tem limpado o campo para este homem da perdição ele se revelar, que na minha opinião, novamente, eu não falei, mas agora eu vou falar. Falei já naquele vídeo anterior, né, mas poucas pessoas viram, e estou falando agora. Na minha opinião, o anticristo é o presidente dos Estados Unidos, Trump. Tá? É na minha opinião. Tá? E o Elon Musk, ele é o que está construindo o sinal da besta. Tá? Eu vou ler alguns artigos aqui para que vocês possam entender o porquê eu tenho tanta certeza disso. Tá? Já está acontecendo, está muito acelerado. Infelizmente, né, as pessoas hoje querem ser felizes, estão namorando, casando, tendo aqueles sonhos, né, dos seus reinos aqui na Terra, né, construindo grandes casas, né, comprando carrões, mas não estão estudando a palavra de Deus e nem cuidando das suas vidas espirituais. Né? Então elas vão perder o arrebatamento. E se você perder o arrebatamento, você que hoje se diz cristão, você vai adorar a besta. Você vai adorar a besta. Se hoje, com o Espírito Santo, com profetas que Deus tem mandado, com a Bíblia, várias versões, com a sua liberdade de adoração, você perdeu o arrebatamento? Qual é a sua ilusão quando a igreja for tirada, quando o Espírito Santo for tirado da terra, quando a compreensão da palavra de Deus for tirada da terra? Qual é a ilusão tua achar que você vai morrer por Jesus? Porque a única forma de você subir no céu depois que a igreja for arrebatada, for tirada da terra, a igreja verdadeira, tá? Não é placa não, vai ser exatamente você ser morto por causa de Jesus. Não vai existir um outro caminho pelo qual você vai ser salvo dessa terra, salvo desse inferno. Porque Jesus, ele tomou a chave da mão do inferno do diabo, tá? Porque o diabo tinha essa chave quando fez Adão cair, e todas as gerações de Adão cair, Jesus tomou. Jesus ele vai entregar novamente essa chave na mão do diabo, que nós não aceitamos Jesus. Nós não vivemos uma vida de santidade. Nós não vivemos em comunhão com Deus, nós não amamos Deus, nós somos egoístas, nós queremos sair, escapar do inferno, mas nós não queremos o Senhor do céu, porque Jesus, Ele é o céu. Se você não amar Jesus, não desejar Jesus, não querer Jesus, é uma ilusão, é um engano que você está praticando com você mesmo, querer ir para o céu. Jesus é o céu. E se hoje você vive uma vida de rebelião, vive uma vida horrível com o seu marido ou com a sua esposa, sabe, não havendo concordância ou havendo simplesmente e constantemente guerra, vivendo uma vida constante de guerra contra os seus filhos, guerra contra os seus irmãos, guerra contra o pessoal da sua igreja, você está em rebelião contra Deus. Porque há a necessidade de haver uma unidade espiritual. As pessoas falam assim, mas existem várias opiniões. Não, a Bíblia ela não é um livro de opinião. A Bíblia é um livro de unidade com o Espírito de Deus.
Se você tiver o Espírito de Deus, você não vai contender contra ninguém. Por quê? Porque a verdade ela é uma revelação, ela não é uma lógica. Infelizmente, né, eu considero infelizmente porque deveria ser uma coisa evidente. Ela é evidente, mas quando você não pratica, ela é uma revelação. Porque a verdade sem prática, ela é uma mentira disfarçada. Olha o que eu falei, eu até fiquei admirado disso. Glória a Deus por isso. Entendeu? Então, assim, eu quero que vocês entendam que as duas condições para o inimigo ele se revelar é essa. A primeira, a rebelião, ou seja, a apostasia da igreja, ou seja, uma igreja que prega 99% de verdade e uma mentira, ela já é uma igreja apóstata. É 100%. Deus ele não quer uma fração da sua verdade, ele quer uma verdade toda, porque ele é a verdade. A Bíblia fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, se não for através da verdade, que é Jesus, você não vai subir para os céus. Então, quando essa igreja for arrebatada, aí o anticristo ele vai surgir. São essas duas condições que a vinda do Senhor, novamente, ó. Primeira, a igreja será arrebatada, tá? Que não é a vinda do Senhor. Nós vamos nos encontrar nas nuvens com Deus. Eu falo muito isso porque as pessoas têm dificuldade. As pessoas falam. Até teve um irmão muito amado, mas na nossa conversa ele acabava me irritando, né? Mas eu amo muito ele. Ele sabe quem eu sou, quem ele é, né? Eu não vou citar o nome dele, né? Porque ele sempre falava assim: mas calma, Jesus tem que, ele vai voltar e todos os olhos vão ver. Sim, a volta de Jesus, todos os olhos vão ver. Arrebatamento não é a volta de Jesus. Arrebatamento é Deus tirando uma igreja santa, sua noiva, aquela preciosa que ele veio durante todo o século, durante toda a vida, fazendo ela alcançar a perfeição, alcançar a imagem de Deus, voltar novamente à imagem de Deus, que é uma imagem de pureza, uma imagem de santidade, uma imagem de justiça. Ele investiu todo esse tempo justamente para que nós pudéssemos ser a imagem de Cristo. Essa noiva ela não vai sofrer a tribulação e a grande tribulação. Ela vai ser arrebatada. Eu acabei de dizer para vocês. O que impede o surgimento do anticristo e as duas condições que impedem a vinda de Jesus. Ou seja, impede o surgimento, o reaparecimento, o aparecimento do anticristo é a igreja que está aqui na terra, a igreja verdadeira. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai surgir. E qual que vai ser o primeiro sinal e como que as pessoas vão reconhecer quem é o anticristo? Ele vai assinar o acordo de paz. Hoje o acordo de paz, quem está justamente trabalhando ardentemente nesse acordo de paz dos mundos que estão em guerra, o senhor Trump. Daí fala assim, mas o Elon Musk ele está construindo a marca da besta, através do sistema Palantir, tá? Que a gente, se não falarmos nesse vídeo, né, porque Deus está dirigindo aqui, né, eu queria falar um montão de coisas, mas Deus está dirigindo, a gente fala um segundo vídeo a respeito disso. Tá? Então essas são as condições do surgimento, da volta de Jesus, as duas condições. É a igreja subir, que ele vai se encontrar com ele nas nuvens, tá? Se encontrar com ele nas nuvens. É muito estranho a gente entender que a gente vai encontrar nas nuvens com o Senhor, vai pro... Não é simples. São dois passos. A noiva de Jesus não vai passar pela tribulação e nem uma grande tribulação. Basta vocês lerem quando Abraão dizia para o Senhor, Senhor, o Senhor vai julgar os justos com os ímpios? Porque o Deus de Israel cometeria injustiça se tratasse os justos e os injustos de uma maneira igual. Deus falou assim, não, eu não vou tratar de uma maneira igual. Tanto que no decorrer da história a gente vê exatamente isso. Deus, antes do dilúvio, ele arrebatou Enoque. Deus, antes de queimar Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades, ele arrebatou, ele tirou Ló e sua família da cidade. Então, assim, a gente vê que Deus ele nunca pune os justos com os injustos. Deus ele é um Deus maravilhoso, ele sabe fazer separação muito bem. E ali em Apocalipse, acho que é 2:10, diz exatamente, não sei se é 2:10 ou 3:10. Basta vocês irem e consultarem as referências que eu estou dando para vocês. Lá diz assim, né? Guarda o que tem, para que quando chegar aquele dia da grande tribulação,
vocês sejam salvos daquele dia da grande tribulação. Tá? Que é a igreja de Filadélfia, que é a única que vai ser salva, é a igreja da Filadélfia. Esse é o padrão de santidade de Deus. Tá? As outras igrejas elas foram reprovadas. Tá? Todas as outras igrejas, a igreja de Filadélfia é a única que vai ser salva. Então, para nós termos o padrão da verdadeira igreja, temos que seguir o padrão da igreja de Filadélfia. Uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que guarda a palavra do Senhor, uma igreja que vive a santidade, uma igreja que ajuda o seu próximo, sabe, que não retém dinheiros na conta, vendo que os seus irmãos estão passando necessidade, sabe, isso é uma falsa igreja. A condição da igreja ser arrebatada é viver a igreja de Filadélfia, ok? Então, essas duas condições, é muito interessante aqui, essa separação, gente, sabe, eu fico assim, abismado que as pessoas elas não têm uma compreensão correta e elas não separam essas duas coisas. Ó. Vocês sabem quem está impedindo, que é a igreja, né? Pois ele só pode vir quando tiver chegado a hora que a igreja for arrebatada. Quando a obra que este homem da rebelião, lá no 7, né, do inferno fará, quando ele vier, ele já está em marcha. Porém, ele mesmo não virá enquanto aquele que o está retardando não se afastar do caminho. Quem está retardando o surgimento do anticristo? Porque todas as pessoas que ficarem aqui na terra vão adorar o anticristo. Quem impede essa força? Porque a Bíblia fala novamente, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ou seja, a igreja ela tem que sair dessa terra para que a chave do inferno seja dada para o diabo e o anticristo seja adorado por todos os rebeldes. Daí fala no versículo 8. Então aparecerá este Nico, o anticristo, a quem o Senhor Jesus Cristo, quando voltar na sua segunda vinda, que não é o arrebatamento, queimará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com espetáculo fora do comum, e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente. Olha, isso é um dos piores juízos que Deus lança sobre os filhos da rebelião, no versículo 10. E ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade, recusaram-se a crer nela e amá-la, e deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nessas mentiras. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Eu choro por dentro, meus amados. Só não vou chorar aqui porque a gente está fazendo um vídeo, né? Mas eu choro por dentro. Esse juízo terrível, né? A gente vê tantas pessoas vivendo uma mentira nas suas formas de verem, nas suas religiões. Hoje, as pessoas mais difíceis da gente ganhar, da gente falar a verdade, são as pessoas religiosas. Eu fiquei conversando aqui no sábado passado com dois irmãos muito amados, e um até saiu 2 horas da manhã de casa, mas eu não consegui convencê-lo de nada. Mas eu fico em paz porque quem convence da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas foi dito a verdade. Aquela verdade que Deus ele ensina para nós através de sofrimento, através de perda, através de rejeição, através de perseguição. Eu sou uma pessoa muito perseguida, eu sou uma pessoa muito visada. É muito interessante a minha vida, né? A minha vida ela é muito profética. Eu sou uma pessoa que não tem nem religião, que eu já tentei me encaixar em algumas religiões, eu tentei fazer parte de alguns movimentos ou de algum ministério, né? Mas Deus ele sempre me tira, porque eu sei hoje qual é o meu ministério. Meu ministério é o ministério da reconciliação de todo mundo, né? Se as pessoas entendessem isso, elas não lotariam os templos, né? Elas ganhariam, elas primeiramente firmariam a igreja santa do Senhor dentro da sua casa, né? Com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos. É lógico que
a partir do momento que as pessoas não querem, eu tentei fazer isso na minha casa, as pessoas não querem, a gente tem que respeitar, a gente não pode enfiar a goela abaixo de ninguém. Porque acabei de falar, né, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu tento ensinar as pessoas, mas as pessoas elas estão cheias de contra-argumentos. Elas olham, mas você no ano lá, quando você nasceu, você fez isso, naquele ano. As pessoas vão lá no passado para dizer que você é uma farsa e aquilo que você está pregando é um engano. As pessoas elas não perdoam você. Porque se Jesus fosse olhar todo o nosso passado, né, toda a sujeira que nós fizemos, né, ninguém se salvaria, né? Todo mundo iria cair de cara no inferno. As pessoas esquecem que sempre existe uma segunda chance, né? Uma nova oportunidade para que elas possam te dar a oportunidade de você mostrar que você mudou. Mas se você continuar com aquela impressão, todo erro que essa pessoa cometer com você, você sempre vai remeter, eu sabia, né? Olha, ele fez isso, não mudou coisa nenhuma, sabe? As pessoas elas não perdoam, elas ficam com aquelas coisas dentro do bolso, né? Dentro da sua sacola, e no menor tropeção teu, as pessoas jogam na tua cara, sabe? As pessoas elas são pessoas que só sabem julgar, elas não te dão a oportunidade de você mostrar Cristo, de você mostrar que realmente você mudou, sabe? Que o Espírito Santo está te usando. Eu mesmo consigo ir até em igreja apostatada e chupar a fruta e cuspir o caroço, sabe? Existem irmãos muito abençoados em igrejas apostatadas. Porque Deus ele não vai levar uma placa, ele não vai levar uma religião, ele não vai levar um ministério. Deus ele vai levar um povo que ama a sua presença, que está aguardando ansiosamente a sua vinda. Eu creio que eu pertenço a esse povo. Eu vou dar um testemunho que eu já falei aqui para vocês, mas talvez vocês já tenham esquecido, né? Eu caí de uma altura de 10 metros, aproximadamente, né? Não fui lá medir, né? Mas aproximadamente de 10 metros. E quando eu caí daquela altura, eu quebrei todo o meu corpo, todo. As telhas caíram em cima de mim, né? Eu estava arrumando a telha da minha mãezinha amada, né? As telhas caíram em cima de mim, né? Lá estava a minha esposa, estava a minha filha, minha mãe, minha irmã. E quando eu caí, né, vi lá todo mundo chorando, né, pensando que eu morri, né, tudo, né, minha irmã tirando as telhas de cima de mim, né, e na hora que eu recobrei, né, porque não sei o que acontece, acho que é um sentido, né, parece que apaga na mente da gente no momento, né, e depois parece que acende novamente, vai acendendo e você vai tomando consciência do que aconteceu com você, né, isso foi uma experiência minha, minha irmã tirando as telhas de cima de mim, né, eu ali tudo quebrado no chão, quebrei minha tíbia, né, na esquerda, né, em vários pedaços, usei o, o chamado popularmente de gaiola, né, por quase não, um ano, né, usei aproximadamente, faltou alguns dias para dar um ano, né, e quebrei 2 gomos da coluna cervical, minha esposa viu, né, tem tudo lá na ficha médica, né, 2 costelas com risco de perfuração, com suspeita de perfuração no pulmão, quebrei esse dedo, né, esse dedo foi lá para baixo, eles tiveram que trazer de volta, né, e colocar como se fosse um arame, né, para sustentar isso novamente. Então estava tudo quebrado, mas a paz que reinava em mim, meus irmãos, eu não saberia descrever para vocês. Eu via todo mundo chorando, sabe? Eu olhava aqui em cima, porque eles ficam aqui em cima, né? A casa da minha mãe é um primeiro andar, né? Eu ficava olhando assim minha esposa chorando, desesperada, minha filha, minha mãe, minha irmã ali do meu lado ali. Mas era uma paz tão gostosa que o meu sentimento era de querer estar com o Senhor. Eu amo tanto meu Deus que eu vejo nessa terra, sabe, tudo negro, sabe, tudo em trevas. As pessoas se entregaram a uma mentira tão grande e elas tentam impor essas mentiras para vocês, né, sejam através de partido político, né, que eu falo isso, eu espero que Deus eles revelam no coração de vocês, que eu não quero convencer ninguém que direita e esquerda é asa de um mesmo pássaro. A famosa direita dos Estados Unidos está construindo o sistema da besta.
sistema Palantir, que eu estou vendo aqui pelo tempo, né, que a gente está aqui, não vai dar para falar nesse primeiro, né, mas nós falamos no segundo. Eles estão construindo o sistema da besta e todo mundo já está adorando esse novo sistema que está sendo implantado, né? Proclamando o Sr. Trump, né? Se vocês forem, procura no dicionário aí do Google, ou mesmo dicionário que vocês tiverem, né? O que significa Donald Trump. Donald, senhor, dono do mundo, Trump, trombeta. A trombeta do dono do mundo. Ele é um cumprimento bíblico, né, do que foi prometido para as pessoas que amam essa terra. Se você ama essa terra, tem alguma esperança nessa terra, está feliz nessa terra, você vai adorar o anticristo. Tem até, eu vou colocar para vocês no segundo vídeo, né, porque nesse primeiro vídeo Deus dirigiu dessa forma, né, e a gente vai submeter a Deus. A gente falou basicamente, né, de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, e eu provei para aqueles que querem aprender que a igreja vai ser arrebatada, que vai existir um arrebatamento, que se você quiser chamar de arrebatamento secreto é problema seu. A igreja vai ser arrebatada, ficará nos céus 7 dias, que são as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, na cultura judaica, né, quando o noivo casa com a noiva, são 7 dias de festas. Isso daí é a tradição judaica, né? Deus ele deu exatamente esse exemplo, né? As bodas judaicas, né? 7 dias lá nos céus, enquanto 7 anos aqui embaixo de destruição completa, né? Deus vai acabar com Paulista, acabar com Nova York, acabar com Disneylândia, acabar com cinemas, acabar com toda a modernidade. Deus vai destruir para preparar, porque vai cair estrelas, vai cair astros aqui na Terra, né? Deus vai destruir para preparar essa Terra para o milênio, quando Jesus Cristo voltar. Vai ter aí a rebelião dos povos, né, contra Israel. Eu fico triste porque eu amo esse povo. Eu creio, né, estudando um pouquinho a minha ascendência, eu creio que eu tenho uma raiz judaica, né? E segundo o livro de Zacarias, né, fala que 2/3 dos israelenses, né, e Paulo também fala isso, 2/3 dos judeus eles vão ser exterminados. E é muito fácil a gente entender porquê, né? É um pinguinho no Oriente Médio, em volta de todas as nações, o mundo todo contra Israel. Que a gente vê, né? Israel atacou a Palestina, né? Os coitadinhos da Palestina, né? Aqueles terroristas, né? Não, aqueles carinhas bonzinhos, né? Que queimam bebês, né? Estupram mulheres, degolam soldados, né? Nossa, é um povo assim maravilhoso, né? Que odeia os homossexuais, né? Os homossexuais que apoiam eles deveriam ir para lá, né? Odeiam os homossexuais, odeiam quem não pensam juntamente com a cartilha, com as crenças dele, né? Que é o muçulmano xiita, né? Aquele que proíbe tudo, né? Que as mulheres têm que usar uma burca, né? Só o olho aparecendo, né? É um povo realmente maravilhoso, né? Então, as pessoas amam os palestinos, né, e odeiam Israel. Tudo que Israel faz, ele já está reprovado, que a mídia odeia, o mundo odeia, porque são o povo de Deus. A característica de um verdadeiro cristão é ele ser perseguido. É ele não ter amizade, sabe? Ele, é lógico, não estou falando que ele vai fazer guerra, não. Mas Jesus falou, né, que eu vim para trazer espada, ou seja, quando nós vivermos uma vida, na verdade, uma vida baseada na genuína verdade de Deus, as pessoas não vão gostar de você. Como não gosta de Israel, porque é o povo escolhido de Deus. Nós fomos o galho que fomos enxertados na árvore, na videira que é Israel. Mas eles são os povos escolhidos de Deus. E não vê o que está acontecendo na Síria, né? A limpeza étnica do novo governo, né? Terrorista de Julani, né? É o novo presidente lá da Síria, né? Exterminando, fazendo uma limpeza étnica, né? Matando o povo que apoiava o governo anterior, né? Do presidente que fugiu de lá, né? Eu esqueci o nome dele, depois a gente fala sobre isso. Cristãos, velhos e crianças, eles estão exterminando. E ninguém da mídia nem passa nenhum vídeo a respeito disso. Porque não é Israel. Se fosse Israel,
estaria passando nas televisões do mundo todo. Como não é Israel, eles nem mostram. Esse é o povo de Deus. É sermos perseguidos e sempre estarmos errados diante da visão das pessoas. Bem, meus irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido essa primeiro bate-papo que a gente tem. Não falei de tudo que Deus me trouxe, né, mas a gente vai fazer os vídeos, né, certinho, né, toda semana, para que a gente possa chegar numa compreensão. Na hora que terminar esses vídeos, vocês não querer mudar ou não, aí é problema de vocês, mas eu estar com o meu coração realmente livre e em ter explicado e ensinado tudo aquilo que Deus tem me trazido como verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus possa mudar a vida de vocês, os conceitos, e fazer com que vocês corram para se preparar, que o tempo acabou. A qualquer momento Jesus virá e essa terra se tornará um inferno. Acredita em mim, se tornará um inferno. Que Deus vos abençoe e até a próxima. Deus abençoe. Shalom.